Hello, hello. Gente, eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês, falar um pouco sobre algumas indicações de livros que eu gosto bastante. Desde quando o Benjamin nasceu, que é o meu primeiro filho, eu gostava muito de ler. É claro que vai rasgando, né? Que eles vão pegando, mexem e tal. E eu sempre gostei muito dessas bíblias assim, ó. Deixa eu mostrar uma página mais assim, né? Com papelão, que é de papelão mais grosso. Então, desde pequenininho, mesmo sabendo que ele não estava entendendo o que eu estava falando, eu gostava de ler para ele. Claro que hoje na minha realidade com 3 filhos, né, todo dia que eu pego e faço isso com o meu terceiro, que é o João. Aí, no meu caso, eu já faço algo com os 3. E durante o dia, quando eu me lembro, eu gosto também de estudar alguns versículos, porque aí eu consigo decorar e consigo passar para eles. Mas esse vídeo não é para ser um peso para você entender que, nossa, e eu preciso ler, e eu preciso. Claro, a gente tem uma responsabilidade de, né, ensinar a palavra, de inculcar a Bíblia no coração dos nossos filhos, na mente deles, para que eles possam aprender. A palavra é aquela que nos liberta, né? É aquela que nos dá liberdade, é aquela que nos ensina o caminho, né, do Senhor. E eu tento desde pequenininhos, desde os, né, dos 3, ensinar. E hoje, com a minha realidade de 3, eu faço de uma forma que eu consiga fazer com os 3. Mesmo que o João às vezes só esteja ouvindo, porque não entende. Com o Benjamin, com ela, eu já consigo fazer mais perguntas, consigo conversar. E então eu digo, essa vida do bebê, principalmente para quem o bebê, seu bebezinho é bem pequenininho, ainda nem nasceu, invista numa Bíblia dessa. Você fala sobre a criação, fala sobre Deus, e também eles aprendem sobre os animais, eles vão aprendendo a ouvir aquilo desde cedo, sabe? Pelo menos, né, os meus filhos ainda não estão crescidos, mas eu já ouvi história de outras mulheres que os filhos já estão crescidos. E eram mulheres que falavam sobre Jesus, porque você fala aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você vive para os seus filhos, né? Então, se você, naquele dia, talvez esteja estressado, você vai perceber, talvez, no seu comportamento durante o dia, que você tem que lutar contra o estresse. Mas quando nós estamos cheios de Deus, quando nós queremos, né, passar para os nossos filhos mais o Senhor, nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar de Jesus. Então, eu indico muito essa Bíblia do bebê. Essa ela ganhou recentemente de uma amiga, mas eles já tiveram várias que rasgaram, e é sobre isso. Mas a gente sempre tem uma Bíblia aqui também. Essa aqui eu vou deixar a fotinha dela, porque olha a situação que ela está. As folhas, eu não sei se foi um defeito, as folhas vieram caindo já. Desde o dia que chegou, as folhas estavam caindo. Mas eu decidi não trocar, porque, gente, eu não tenho assim, eu não gosto de ficar caçando, assim, pra mim ter que ir lá trocar, enviar a Bíblia de volta e a Bíblia voltar pra mim, eu acho um procrastinação muito grande, daí eu fiquei com a Bíblia pegando as páginas nisso. Só que ela foi caindo tanto, e aí chegou a ponto de rasgar, os meus rasgaram, saiu a capa, mas essa Bíblia é maravilhosa. Por quê? Porque ela vem de Gênesis a Apocalipse, falando sobre Jesus. Então, assim, ela pega as histórias do Antigo Testamento e ela mostra que Jesus, aquela história também apontava para Cristo. E eu acho incrível isso, porque a gente pode ensinar para os nossos filhos que desde o início Deus já falava sobre Cristo, que o homem e a mulher pecaram, mas Deus já tinha um plano para nos salvar, já tinha um plano para nos limpar de todo pecado, que era enviar o seu filho para morrer numa cruz para nos salvar. Então, eu acho o máximo essa Bíblia. É claro que a leitura é um pouquinho extensa, então quando os meninos, assim, quando é lá no caso, que já não tem tanta paciência para ficar ouvindo tanto, não fica, na verdade não é paciência, não consegue ficar tanto tempo ouvindo, aí eu leio, assim, eu explico mais a história, mas é muito legal as imagens. E pro Benjamin já tem, né, já tá maiorzinho, consegue ouvir mais, aí eu leio já mesmo. Mas é muito bacana mesmo. Gosto muito dessa Bíblia, eu vou deixar a imagem dela aí pra vocês. Esse aqui é o Atlas Bíblico. Gente, eu acho maravilhoso, porque as imagens também são muito legais. Elas são menores, mas ela vem acompanhada de mapas, aí também, os mapas, e aqui as histórias, e aqui a gente conta, igual a Torre de Babel, o Templo de Marduk. Então, assim, a gente vai lendo coisas mais detalhadas que os nossos filhos, sabe? E eu acho muito bacana. Aqui, ó, é Daniel na Cova dos Leões, aí os seus 3 amigos ali olhando. Tá vendo que de uma forma é menorzinho a história, mas também tem o Império Persa, que também tem um mapa dizendo.
Aí tem a história, então eu acho bem bacana. Tem as imagens, tem o mapa e a história ainda de uma forma mais curta. Então dá pra fazer numa manhã com eles, sabe? Eu gosto bastante do Adas Bíblicos também. Outro livro. Oi, Baby me chamou, mas estou de volta. Gente, eu ganhei esses 2 livros de uma amiga também. E eu não sei cadê o outro. Deixa eu mandar aqui o outro. Eu fiquei apaixonada. Essa aqui é sobre Alice no Mundo da Bíblia. E peraí, Alice Joyce Davidson. Eu acho que é assim que falam. É Alice no Mundo da Bíblia. Então ela pega aqui igual a história do menino Jesus. É bem poético, eu gosto bastante, porque rima, né? Rima bastante. E aí ela tá aqui na história do Natal e tal, montando a árvore de Natal, e aí ela abre a Bíblia e ela entra dentro da história de Jesus. Então é muito legal para mostrar para as crianças, sabe? As imagens são bem bonitas, eu acho as ilustrações lindas e eu acho que vale a pena investir. Eu não lembro quem dos meninos deu de aniversário, acho que foi o Benjamin que ganhou de aniversário. Meu amiga minha, da Alice, maravilhosa. Alice, muito obrigada se você estiver assistindo. E eu amei. Essa aqui é da história de Jesus e a outra é do Pai Nosso. E eu acho bem bacana. As imagens são atrativas e as ilustrações também são lindas. E eu acho que vale a pena investir também. Gente, esses aqui são bem conhecidos. Esse aqui é Para o Meu Bem, da Fernanda Witebsk. Não sei se eu tô falando certo o nome dela. Mas eu gosto muito de ler com os meninos, ó. Você vê tudo bem usado aqui em casa, hein? Mas eu gosto bastante porque fala da ovelha, né? Ovelha perdida. E eu acho também as ilustrações. Nossa, que dificuldade para falar. As ilustrações lindas, né? Assim, eu acho bem bacana. Dá pra criança aprender bastante. Os meninos gostam de ficar olhando as imagens. E traz uma lição muito linda. Então, eu acho que tudo aponta para Cristo. Tem livros que não vai ser a Bíblia ali, que você vai ler pro seu filho, mas que na história você vai ver apontando para Jesus. Então, eu acho que vale muito a pena investir também. Como esse aqui também. Esse aqui, eu sou suspeita para falar. Até, ó a capa. Eu tenho que colar de novo, porque eu já colei esse livro. Mas que é o Urso e o Eco. Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele é um dos meus xodó, porque eu acho que foi o primeiro livro que eu investi depois da Bíblia para os meninos. E o Benjamin, principalmente, ama essa história, porque ele é o mais velho, então ele já ouve ela há bastante tempo. E fala sobre a presença de Jesus. Quando a presença de Jesus entra, gente. E um dos ursos que aparece é Emmanuel, que significa... Emmanuel significa Deus conosco, né? Então, é uma história para você ler para o seu filho e você ser ministrada também, sabe? Então, é uma história também que aponta para Cristo. E é lindo. Se você não conhece ou se você já ouviu falar, invista. É muito lindo, muito bacana. E aqui estão alguns livros. E Bíblia, também mais outra Bíblia sem capa. Mas eu gosto dessas Bíblias assim, ó, que tem várias histórias. Eu gosto de ler bastante com os meninos. Bem usada também aqui em casa. E essa aqui ela tem. Eu vou deixar a imagem dela aí, porque ela é bem bacana. Mas eu gosto bastante dela também. E outro livro, 2 livros que não são cristãos, mas eu gosto, é esse aqui que eu investi. Sabe aquelas livrarias de shopping que você vê aqui tanto de livro infantil? Eu gostei bastante, porque esse aqui, ó, você procura os animais com a criança, então interte ela bastante. Você ensina o nome dos animais. Então, é bem bacana mesmo. Esse aqui, ó, tá até mais arrancadinho. Os meninos arrancaram. Pra você ver, né, como é que é aqui em casa. Não é só aí. Mas é bem bacana, ó. Você acha, você pede pra eles interagem com o livro, né, participam da história e aprendem os nomes dos animais. Então, eu gosto bastante. E outro também foi que a minha amiga Liz também deu pros meninos. E eu acho muito bacana, que é esse aqui, ó. Muito cansado e bem acordado. Ele é muito bacana. Ele é engraçado, sabe? Toda vez que eu conto, os meninos riem. É muito engraçado. Então, é bem bacana pra você ler com seus filhos, realmente. São o nome dos animais também, eles acabam que aprendem. E também tem sons. Então, você faz o som e tal, e eles aprendem também a fazer os sonzinhos. E é muito bacana. E é isso, gente. São esses os livros que eu tenho pra indicar. Caso você, hoje, talvez, às vezes você, hoje eu não tenho condições de investir em livros. O principal é a Bíblia. Então, que você leia a Bíblia dos seus filhos, que você possa citar os versículos para eles. Isso aqui é um incentivo meu para você, como de uma mãe que está na caminhada, né? Não terminou a caminhada, mas estamos todos os dias aprendendo, todos os dias podendo ensinar,
para os nossos filhos sobre o amor de Jesus. E que a gente não desista, em nome de Jesus, dessa caminhada, que a gente possa ser aquela mãe que lê mesmo, que incentiva, e que não só fala da boca para fora, porque tem que fazer cumprir uma rotina, mas que o nosso coração esteja cheio de Deus, para poder transbordar na nossa casa também. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.